Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade falando sobre direitos humanos. E o que acontece? Direitos humanos é o embasamento principal que tivemos para a nossa Constituições, para nossas garantias como direito da pessoa humana. Olha só essa palavra, direito da pessoa humana. Nós não podemos perder esses direitos e garantias em relação ao poder do Estado. O Estado ele não pode ser maior do que os nossos direitos e garantias. Então, a Constituição nos guarda e nos traz garantias, como a nossa Constituição, por exemplo, ela traz-nos as garantias, inclusive de cláusulas pétreas, tá? Que é importante que se atente e se observe esses detalhes das cláusulas pétreas. Para quem quer entender mais sobre isso, é o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988. Tá. Então, partindo do princípio, não tem como não falar do surgimento da ONU, que foi no ano de 1945, quando a ONU surgiu. Isso no fim da Segunda Guerra Mundial, onde houve várias barbárias, muita coisa contra o ser humano, contra a pessoa humana. Era uma guerra, sim, tá? Não é algo que para se falar que é coisa simples, mas houve muitas questões que afetaram ainda mais a pessoa humana, o ser humano, o ser humano. Pronto. No ano de 1948, surgiu a Declaração dos Direitos Humanos. Essa declaração, que é tida como a Resolução 217-A, ela surgiu, é até importante falar, que foi na data do dia 10 de dezembro de 1948. De lá para cá, tivemos outros tratados também, como foi o Tratado do ano de 1960, que é o Tratado dos Direitos Civis e Políticos, o Tratado Internacional dos Direitos Civis e Políticos. No ano de 1966, tivemos o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil só veio fazer parte tempo depois. O Brasil só veio fazer parte desse pacto tempo depois, porque na época que ele surgiu era um governo militar. Então o Brasil, lógico, não faria parte desse pacto, porque tratava-se muito de direitos humanos. E na época do governo militar, entende-se que não era o momento cabível eles, naquele momento, a participarem desse pacto. Depois, o Brasil veio a fazer parte desse pacto que até hoje somos pertencentes e temos esses tratados de direitos, que tudo fala sobre direitos. É tão importante tudo isso, os direitos humanos, que a nossa Constituição, no título 1, principalmente no artigo 1º ao artigo 4º, ele vai tratar sobre os nossos princípios fundamentais, né? Do artigo 5º ao 17º, ele vai tratar dos nossos direitos e garantias. Então, para você ver o tanto que é importante, que, primeiro de tudo, está o que? Os nossos princípios fundamentais. É importante que entendamos sobre isso, sobre o tanto que é importante os direitos humanos. Tá? Então, a Constituição ela trata sobre a pessoa humana, independente, mais uma vez, da situação que o indivíduo venha ou tenha feito. Vamos supor, se o indivíduo ele comete algo que é ilícito, algo que é ilegal, que seja contra a vida, não é pelo fato dele ter atentado contra a vida de outrem ou sobre algo que seja também ilegal, de uma ilicitude, que ele deva ser tratado de forma desumana pelo Estado. O Estado, estou falando do Estado, o Estado não pode intervir de maneira pós-direitos humanos, pós nossa Constituição de 1988, tratar a pessoa de forma desumana.
Por isso, essas garantias que temos em relação aos direitos humanos, ela é viável. Quer ver um exemplo? Direito da criança e do adolescente, que é o ECA, né? O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. O direito do idoso, o direito da pessoa com necessidade especial, o direito do índio, tá? Então, assim, são alguns direitos que podemos citar aqui, vastos direitos e garantia que nós temos. A nossa Constituição, ela foi feita, se nós prestarmos atenção, para defender a minoria. Minoria, não estou falando de quantitativo, que fique claro, não é minoria, não. São minorias. O que é isso em tese? As minorias, quando se fala, estamos tratando de como o idoso. Então nós temos que ter garantia e direitos e garantia que freiem o Estado contra ações ou atitudes e pessoas contra essa classe que chamamos dos idosos, que todos chegaremos lá, assim como temos que defendam as crianças, o adolescente, como também já fomos crianças e já fomos adolescente ou estão ainda nessa fase. Então existe essas garantias como o direito da mulher também, sabe? Como a Lei Maria da Penha também tem. Então são garantias que foram feitas dos princípios que temos para que defendamos, para que sejam defendidos e que tenha garantias como pessoa humana, independente de determinados atos cometidos. Por isso que nós temos garantias, nós temos leis, nós temos um ordenamento jurídico, uma máquina jurídica para que o Estado utilize essas formas de aplicar penas, aplicar sanções em determinadas situações que vinham a infringir direitos. Seu direito de liberdade, seu direito que é o direito de ir e vir, né, que seja infringido. Então, só para você ter ideia, parte-se do princípio que nós temos um direito, um remédio constitucional que garantidor nosso, que é o habeas corpus. Olha só que interessante. O habeas corpus é um direito que nós temos de ir, vir e ficar. Esse é um direito constitucional muito sério. Por que hoje se impetra habeas corpus contra uma pessoa que foi detida, uma pessoa que está presa? Em que fase? Mas muitas vezes ele não é atendido, porque o habeas corpus ele traz-se o direito da pessoa de ir, vir ou ficar, mas ele tem os fundamentos para que isso se atendam a esses quesitos, a esses fatores. Então o juiz, quando analisa um habeas corpus, ele se atenta qual garantia, qual direito daquele preso, daquela pessoa que esteja detido, foi invadido de maneira ilegal. Não é porque uma pessoa denuncia algo na casa de um vizinho que a polícia ou quem quer que seja vai chegar através de uma denúncia anônima, sem uma investigação, sem algo, e chega e adentra. Então o direito que nós temos dos nossos, que é o artigo 5º, né, o inciso 19, direitos e garantias, que a nossa casa é um asilo inviolável, né? E atentando a detalhes sobre isso, já há um consenso que não é só o modelo, o fator casa, tá? Uma cabine de um caminhoneiro é a casa, ela é inviolável. O carro de uma pessoa que ele trabalha, de um advogado, e isso podemos aprofundar ainda mais, é inviolável, dependendo da situação. Então, tudo isso são garantias que temos, direitos e garantias constitucionais para resguardarmos de determinados atos ou atitudes de outrem ou do Estado.